Pedro, então, ele se torna príncipe regente, né, que a gente costuma dizer, do nosso país. Só que Portugal ainda vê o Brasil como uma colônia, porque então até a independência do Brasil, que foi dia 7 de setembro de 1822, nós ainda éramos uma colônia de Portugal. Então quem mandava no Brasil era Portugal. E vendo, né, a princesa Leopoldina observando e tendo o assessoramento de José Bonifácio, o que ela percebe? Essa situação tem que mudar. Então, Pedro estava em uma viagem para o interior de São Paulo e ela faz um documento onde ela declara que o Brasil se torna independente de Portugal. Assina e manda um mensageiro para entregar, então, para Dom Pedro. No dia 7 de setembro de 1822, esse mensageiro, ele encontra as tropas de Pedro às margens do rio Ipiranga, no interior de São Paulo. Então, o que ele faz? Ele entrega a carta, Dom Pedro lê esta carta e vê o que a princesa Leopoldina escreveu, dizendo que o Brasil, a partir daquela data, estava independente de Portugal, e ele proclama a independência. Bom, ele só tira a espada e grita: independência ou morte. Aquela frase célebre, né, e famosa que todo mundo sabe. Então, algumas datas. 7 de setembro de 1822, independência do Brasil, certo? Bom, nesse período, o nosso país passa a ser um império. Por quê? Porque ele passa a ser administrado, governado por um imperador. E aí sim, Pedro passa a ser, então, Dom Pedro I, porque ele é o primeiro na sucessão do trono brasileiro. Bom, em 25 de março de 1824, 2 anos depois do Brasil ser independente, se tornar império, nós temos a promulgação da primeira Constituição brasileira. O que é isso? A Constituição é a lei, né, onde estão todas as leis que regem um determinado país. Claro que essa Constituição que foi feita em 1824 não tem nada a ver, vamos dizer assim, com a nossa Constituição que está em regime atualmente, que foi promulgada, então, em 1988, tá? Bom, só que o Império brasileiro não está sendo muito bem aceito. Por quê? Nós temos o outro lado, que são as pessoas que não estão contentes com o governo de Dom Pedro I. Então, o que acontece? Ele acaba indo embora, certo? Em 1831, ele vai embora do Brasil e deixa no governo do Brasil o seu filho, que na época só tinha 9 anos, que vai ser depois, futuramente, Dom Pedro II. Nesse período que Dom Pedro II, no caso, ainda é menor de idade, é criança, o nosso país é governado por regentes, por pessoas da confiança de Dom Pedro I, que deixa, então, para governar o nosso país. Só que nesse momento, o nosso país passa por